Olá, a paz de Yahshua, o Filho de Deus. Eu quero trazer uma palavra sobre Melquisedeque. Melquisedeque. Nesta manhã, Deus traz ao nosso encontro uma mensagem profética e reveladora sobre Melquisedeque. Uma figura bíblica enigmática, e que muitos não entendem e compreendem esta mensagem. Então eu quero falar sobre Melquisedeque, rei de Salém. Eu trago em Hebreus capítulo 7 o que está escrito sobre Melquisedeque. Este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este regressou do combate contra os reis e os abençoou. Foi ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça. E depois, rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe e sem genealogia. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias e nem fim de vida. Quando Abraão estava em peregrinação com Sara, e eles estavam ali, juntos aos carvalhos de Maré, num oásis no deserto, apareceu o Senhor com dois anjos. Estava ali o próprio Deus e dois anjos. Estava ali o unigênito de Deus, dois anjos. Abraão rapidamente mandou seu servo preparar a vitela tenra de um bezerro, de um gado, mandou a sua esposa Sara fazer bolo de farinha e flor de farinha, e ali ele preparou coalhada e leite. Então, estes alimentos foram servidos para o próprio Deus. O Filho unigênito se materializa, aparece em forma de uma pessoa com dois anjos, e diante da tenda de Abraão come uma vitela de um gado novo, flor de farinha amassada feito bolo, coalhada e leite. E ele come, os dois anjos também comem. E ali Abraão conversa com o Senhor. E depois deste momento e desta ceia, o Senhor começa a caminhar. E os dois anjos tomam a frente dele e vão em direção a Sodoma para destruir Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. E Abraão conversa com o Senhor. Agora, eu quero que você preste bem atenção. Como Abraão reconheceu que era Deus, que era o unigênito de Deus ali em pessoa, com dois anjos diante da sua tenda. Abraão o reconheceu. Por quê? Abraão já tinha tido uma experiência com o unigênito de Deus. Aquele que não tem início de dias e nem fim de vida, não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe. Então, dias antes do encontro nos Carvalhais de Maré, quando Abraão foi em batalha com 318 homens e derrotou 5 reis da Mesopotâmia, que haviam
adentrado em Sodoma, Gomorra e outras cidades para assolar e tomar os despojos. Estes 5 reis da Mesopotâmia levaram Ló e sua família, seus servos, sua riqueza, seu gado, suas mulheres, seus filhos. Abraão então convocou um pequeno exército de 302 homens da sua casa. Abraão já era muito rico. E ele vai e peleja contra os 5 reis da Mesopotâmia e vence. Os destrói. E ele resgata Ló, suas esposas, suas filhas, seu gado, seus camelos, toda a sua riqueza, todos os seus bens, e de toda Sodoma e Gomorra e de todas as cidades foram recuperados os bens, as mulheres e filhos que haviam sido levados escravos. E quando Abraão retornava desta batalha em vitória, aparece a ele um ser a quem as escrituras chamam de Melquisedeque, rei de Salém. Muitos dizem que era o rei de Jerusalém. Eu quero apenas lembrar que Jerusalém ainda não existia. E o rei de Salém aqui mencionado, Melquisedeque, ele não tem início de dias, nem fim de vida, não tem genealogia, nem pai e nem mãe. Quem era aquele Melquisedeque que conversou com Abraão e lhe serviu pão e vinho? É uma conexão com a Santa Ceia do Cordeiro. O próprio Cordeiro de Deus, o unigênito, se revela ali como rei de Salém. O que é Salém? Salém é a Jerusalém celestial, onde ele é o sumo sacerdote e rei. Ele se materializa e se apresenta a Abraão, entrega-lhe pão e vinho, lhe faz promessas e o abençoa. E Abraão lhe dá o dízimo de tudo. Ali Abraão teve uma experiência com o unigênito de Deus. Futuramente, em Carvalhais de Mare, ele se apresenta de novo a Abraão com os 2 anjos. Ali Abraão o reconhece. Era o rei de Salém. Salém celestial, Jerusalém celestial. Terrena nem existia ainda. E ali ele come com Abraão e ceia com Abraão e com os 2 anjos. Então, deixo para você esta mensagem de que Melquisedeque não era um ser humano, porque o ser humano ele tem pai, ele tem mãe, ele tem genealogia, ele morre, ele tem fim de vida, ele tem o início e o fim. Aquele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha início de dias e nem fim da vida. Quem era o rei de Salém? Melquisedeque, o unigênito de Deus, se revelando a Abraão, e Abraão torna-se o nosso pai da fé. Não servimos a religião, a dogmas humanos, ou a doutrinas humanas, ou a denominações humanas. Servimos a Melquisedeque, rei de Salém, celestial, aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. E naquele dia, com Abraão também, e com Sara, e com os demais santos, participaremos da ceia dele, do rei de Salém, o Cordeiro de Deus, nas regiões celestiais, em Cristo e Yahshua, que conhecemos como Jesus. Shalom, Adonai.